Pai, obrigado. Obrigado por essa noite, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pelo Teu favor, Pai, sobre a nossa vida. Eu sei, Pai, que eu estou diante de um povo generoso, liberal, de um povo, Pai, inspirado pelo Espírito e que está pronto e disponível, Pai, para receber a Tua palavra, acolher com mansidão no coração e vamos, em nome de Jesus, vivenciar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, pela expressão vocal, para que a gente possa hoje, Pai, falar inspirado pelo Espírito. E eu sei, Pai, que aflição, exaustão, aquilo, Pai, que vem a atormentar, Pai, os Teus filhos, hoje se acaba em nome de Jesus Cristo, porque nós estamos, Pai, diante do Senhor e a Sua palavra, Pai, que sustenta todas as coisas, ela com certeza, Pai, vai nos instruir, nos capacitar e nos fortalecer para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí, gente? Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Isso é uma verdade que tem que estar muito bem alicerçada e estabelecida dentro de nós. Aleluia. Deus é bom, o diabo não presta e banana não tem caroço. Aleluia. Eita glória. Bem-vindos à quinta-feira, que não é café com leite. E nós cremos. Hoje é o último dia do mês de outubro, como a Abel falou, né? Foi um mêsversário, né, que nós fizemos, 6 anos nesse lugar, e eu sei que hoje Deus com certeza tem uma palavra para nós hoje, para nos instruir e nos capacitar, para que a gente possa viver a perfeita vontade de Deus, amém? Então fique à vontade, pode se assentar, cumprimenta essa pessoa que está aí do seu lado, muito obrigado, essa banda tão excelente, eu sou fã número 1 de vocês, viu? Vocês sabem disso, aleluia. Coração pulsante do WhatsApp para vocês. Deus é bom. Você que nos acompanha pelo canal do YouTube, seja bem-vindo. Você que está aqui hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Para nós é uma honra e um prazer receber aqui você nessa noite. Em especial está aqui o Daniel, a Maíra e o Lourenço, são ovelhas do pastor José Roberto lá de Guaratinguetá, viu? Mas a gente é uma igreja só, a mesma visão. Então, vocês sejam sempre bem-vindos. A Beatriz vai cuidar muito bem de você, Daniel, para você pintar o DI lá para a gente, amém? Aleluia. Então, cuida bem dele, viu, gente? Aleluia. Esse DI vai ficar maravilhoso lá no fundo, amém? Eita, glória, você está pronto? Amém, aleluia. Eu agradeço você, eu sei que algumas pessoas não puderam vir, né? Dia de semana acontece por conta de trabalho e outros afazeres, escola, faculdade e tal, né? Mas eu sei que hoje, como o último dia desse mês, eu sei que hoje Deus vai nos inspirar para que a gente possa receber algo da parte de Deus. Para quem não sabe, eu sou um apreciador da culinária, mesmo não sabendo cozinhar. A única coisa que eu sei fazer é nuggets na air fryer, por isso que eu brinquei hoje lá no grupo, que seria hoje nuggets na air fryer, mas eu sei que vai ser um nuggets pelo menos com um molhinho, né, alguma coisa ali, e um arroz, né, bem soltinho. Queijo dentro, você quer, outro quer ketchup, mostarda, eu não sei o que você vai pôr, mas vai ficar bênção em nome de Jesus Cristo, amém? Então se prepara que a pantufa está na mão, aleluia. Dizem, né, alguns por aqui também, né, para quem não sabe, que eu bato com pantufa, mas, né, vamos ver isso. Ouça e tire suas conclusões, aleluia. Abra comigo no livro de Mateus, no capítulo 9, no verso 35, que diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Aqui para um pouquinho, por favor, só para a gente explicar isso aqui bem rápido. Essa palavra sorte de doença não significa que alguém foi sortudo de receber uma doença, amém? É todo tipo de doença, aleluia. Então, é curando todo tipo de doença e enfermidade, tá bom? Continua. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, aqui esse texto deixa muito claro, que foi Jesus quem disse isso, que aflição e exaustão não estão ligados a alguém que ouve a palavra, não está ligado a alguém que até recebeu uma cura no corpo físico, não está ligado a alguém que recebeu uma cura, um milagre financeiro, mas aflição e exaustão, que são grandes problemas hoje da atualidade, também depressão, essas coisas, está ligado a alguém que não tem um pastor. Aleluia. Uma balançada de cabeça
E algumas carinhas de dúvida, mas eu vou ler de novo o texto para que fique bem claro para nós. Diz lá: ele percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando. Então ele estava realizando coisas. A gente precisa entender isso também, a diferença de uma pregação e de um ensino. E ele estava fazendo essas duas coisas, pregando o evangelho do reino, ensinando a respeito do evangelho do reino. E por conta dessa palavra lançada, pessoas estavam recebendo milagres, intervenção divina no curso natural das coisas. Mas mesmo essas pessoas que receberam essas coisas divinamente, ainda assim poderiam estar na condição de estar exausta e aflita, porque não tem um pastor. Aleluia. E olha, ter um pastor, gente, vai além de frequentar uma igreja. Algumas pessoas dizem, e eu me preocupo um pouco com essa frase, dizem que a ovelha é a cara do seu pastor. Aleluia. Aí quando eu olho, você fala: eita glória. Eu não sei se você se alegra com isso ou não, né? Mas dizem que é. Mas assim, eu melhorando essa frase e pensando profundo a respeito dela, a ovelha, ela é a cara do pastor, mas é a ovelha e não o frequentador de igreja. Aleluia. Porque hoje em dia tem muita gente que só frequenta, mas não tem um pastor. Até fala: eu vou naquela igreja ali, ele é o meu pastor, talvez diz isso, mas ele só vai ser de fato o seu pastor quando você considerar, honrar, acatar os conselhos e estiver disponível e disposto para fazer aquilo que é dito através do púlpito e talvez num aconselhamento ou em outra coisa. Porque assim, atributos, né, do pastoreio, coisas que acontecem, alguém que tem um pastor, o que acontece? Segundo o Salmo 23, nada falta. Salmo 23, 1 diz: o Senhor é o meu pastor, e agora porque Ele é Senhor, e porque Ele é Senhor, Ele se tornou o seu pastor, a consequência de ter um pastor é nada faltando. Está comigo? Só que faz parte também desse pastoreio, claro, te conduzir a águas tranquilas, pastos verdejantes. Tudo isso todo mundo quer, mas faz parte dos atributos do pastor, quando ele tem um cajado que é para te corrigir e também para te trazer para perto. Aleluia. Então, desfrutar do nada faltando, eu vou ter que aprender a lidar com essas duas faces do pastor. Eita glória. Pantufa, aleluia. Agora, quantos estão entendendo alguma coisa aqui? Aleluia. Então Jesus é quem disse. Estavam uma multidão de gente. Então perceba que ter um pastor vai além de acompanhar um pastor pelo YouTube, seguir ele no Instagram e curtir o que ele fala. Porque ter ele lá de longe não significa que ele é o seu pastor. E eu vou te dizer mais. Há 6 anos aqui nesse lugar eu tenho aprendido que pastorear vai muito além de pregar uma boa mensagem. Pregar uma boa mensagem é parte do pastoreio. E segundo o pastor José Roberto, ainda ele diz que essa é a parte mais fácil. Que há 6 anos atrás, quando ele me disse isso, parecia um absurdo quando ele disse isso para mim. Eu falei: pastor, pelo amor de Deus, não fala um negócio desse. Porque em 2 meses aqui em Moreira César, há 6 anos atrás, eu já tinha pregado tudo que eu sabia, dado todos os meus exemplos. E aí eu falei: e agora, o que eu faço? Mas depois de 6 anos eu posso te dizer que é uma verdade. Pregar, eu não estou dizendo que é fácil. Olha a frase que ele disse que é o mais fácil de tudo que envolve um pastoreio. E Jesus disse que as pessoas que não têm um pastor, e não ter é não considerar, não acatar ele como tal, elas ficam e estão nessa condição, e pode ser que estejam dentro da igreja nessa condição, exaustas e aflitas. Talvez essa exaustão, eu estou cansado, eu não quero mais, eu vou largar tudo, seja só porque não está considerando aquela unção de Deus que Deus colocou sobre a sua vida. Chega, estava todo animado, isso, querendo fazer. Eu já recebi algumas mensagens de algumas pessoas, já falaram isso na minha cara: pastor, vou desistir, vou largar tudo. Nossa, mas quando começou estava tão bem. Aí agora chega, só falta cantar aquela musiquinha do meme, né? Na verdade é que eu não sou tão forte como o Joe pensava, né? Vocês já viram, né? Eita glória, aleluia. Mas eu penso que se eu fosse desistir há 6 anos atrás, a gente não estaria aqui hoje. E como eu tenho dito, é o decreto do Eterno: você está proibido de desistir, em nome de Jesus.
Porque você está em uma boa terra, plantada em um bom lugar, e você vai frutificar. Eu tenho dito isso todo culto e hoje não é diferente. Se você pensa que você vai dar errado na vida, que você não vai dar certo, você está na igreja errada. Amém? Então, de novo, a Bíblia diz assim no livro de Mateus, no capítulo 10 e no verso 40, quem vos recebe a mim, olha aqui Jesus, quando ele estava falando a respeito que ele iria enviar os discípulos, então ele disse assim, falando para os discípulos, quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então Jesus ele disse, quando eu enviar vocês, as pessoas que receberem vocês, é como se elas estivessem me recebendo. E quando elas estão me recebendo, elas estão recebendo o próprio Deus que me enviou. Ou seja, quem recebe um discípulo, é como se estivesse recebendo o próprio Deus. Amém? Quem aqui tem chamado pastoral e tem coragem de levantar a mão? Levanta a mão. Então vem para cá, por favor. Aleluia. A Maria vai ser uma ovelha, tá bom, Maria? Vem para cá, por favor, e traz o seu copo. Traz o seu copo. Agora, quem tem chamado de profeta, tem coragem de levantar a mão? Aleluia. Oxe, tem coragem não? Quer que eu chame? Tem uma? Então vem para cá, profeta. É mini ainda, mas é. Amém? Quem tem chamado de evangelista e tem coragem de levantar a mão, vem para cá, por favor. Fica ali junto com o Marco. Você, ovelhinha, vem para cá, fica lá. Vai dar trabalho para a câmera, mas não tem problema não, aleluia. Evangelista também? Tá bom, vão ter 2 evangelistas para alcançar um monte de gente, tá bem? Então a gente tem aqui, um profeta, um pastor, um evangelista. Quem é mestre? Levanta a mão. Então que se levante os mestres aqui nessa igreja, em nome de Jesus, amém? Quem é o apóstolo? Pode ser apostila também, aleluia. Tô aceitando o currículo, né? Brincadeira, gente, pelo amor de Deus, tá bom? Então, tá bom, vamos só com esses 3 aqui então, porque a igreja está começando, então não apareceu ainda então o mestre e o apóstolo. Eu sou Jesus, tá bom? Nessa representação. E você pode pensar, pastor, por que você quer ser Jesus? Primeiro, porque quando eu vim da igreja onde eu vim, eu fazia parte de teatro, e no teatro eu já fui demônio, depois eu fui promovido a diabo, e agora eu estou na palavra da fé, nada mais justo do que eu ser Jesus, amém? Aleluia? Então, eu vou ser Jesus agora nessa representação. A Bíblia diz assim, que Jesus, ele foi o único que andou nessa terra, e andou debaixo dos 5 dons ministeriais. Ele foi apóstolo, ele foi profeta, ele foi evangelista, ele foi pastor e foi mestre. Eu não tenho tempo de mostrar tudo para você, mas eu tenho tempo de mostrar outros textos que é importante ficar claro. A Bíblia diz assim, que depois que Jesus morreu e ressuscitou, no capítulo 4 e no verso 8 do livro de Efésios, a Bíblia diz assim, por isso diz, quando ele, falando de Jesus, subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aleluia, está comigo? E essa aqui é uma ovelha que não tem pastor, está ali aflita, exausta, querendo resolver algumas coisas, amém? A Bíblia diz assim também em 1 Coríntios 12, 28, diz assim, a uns estabeleceu Deus na igreja. Onde que Deus estabeleceu? Na igreja. Então esses dons que estavam todos com Jesus, mas quando Jesus morreu, ressuscitou, agora ele deu esses dons para os homens, e esses homens são estabelecidos, são colocados, e esses dons são vistos, manifestos na igreja. Não são manifestos, não é que não podem ser também, mas são estabelecidos na igreja. E existe hoje muito ensinamento a respeito de que eu não preciso ir na igreja. Mas se as ovelhas estão aflitas e exaustas e vão precisar desses dons para sair de aflição e exaustão, se isso está estabelecido na igreja, porque eu não posso ficar procurando em outro lugar. Amém. Aleluia. Então, aquilo que o pastor tem, ele vai levar agora, pode levar, pastor, eu sou Jesus, eu estou mandando, eu te ungi, pastor, aleluia, desde o ventre, e aí a ovelha recebe, e bebe a água, ovelha, faz cara de quem está feliz agora, eita glória, hein?
matou a sede da ovelha, levou ela, conduziu ela a águas tranquilas, pastos verdejantes. Agora, e se essa ovelha pensasse, não, eu não quero receber de você porque eu não fui com o seu bigode? Pode acontecer. Pode acontecer. Mas segundo Mateus 10:40, aquele que não recebe quem Jesus enviou, não recebeu do próprio Deus. É a mesma coisa, só que ali é Jesus falando dos discípulos. Se Jesus morreu, ressuscitou e agora ele deu esses dons para os homens, quando a igreja, as pessoas não recebem dos homens, que o pastor inspirado pelo Espírito coloca ou realiza, é a mesma coisa que Mateus 10:40, que não receber dos discípulos. Obrigado, gente, pode descer. Você pode aplaudir os atores. Quantos estão entendendo alguma coisa? Então percebe que não basta somente ir à igreja, mas às vezes a gente não vai com a cara do pacote. Eu não gostei do bigode do Marco. Não tem nada a ver com o bigode dele. Quem tem gostado do bigode dele é a Malu, não é a gente. Amém, aleluia. Então eu honro a unção que a pessoa carrega. Eu não gosto de camisa xadrez. Tá bom, não tem problema. Aleluia. A Maria gosta, ela disse. E Jesus, sabendo dessa responsabilidade, que teria muita coisa para ser feita, no verso 38 de Mateus 9, ele diz assim: rogai, pois, ao Senhor da seara, e eu gosto de uma tradução que diz também, ao responsável da ceifa, que mande trabalhadores para a sua seara. Ou seja, nós precisamos orar a Deus, em nome de Jesus, para que Ele envie mais pessoas ainda, porque trabalho tem na igreja, tem muita coisa para ser feita. Quantos concordam com isso? Quantos gostariam de mais ajuda no louvor, no diaconato, na limpeza, no departamento infantil? Habilidades, ferramentas. E essas habilidades, essas ferramentas, essas coisas, elas estão aqui no meio da igreja. Elas não estão em outro lugar. Agora, é claro que a gente vai ver hoje pela palavra que o trabalhador, ele chega, mas para ele ser colocado em movimento, precisa ser avaliado muitas coisas. Primeiro, ele precisa até crescer. A gente viu aqui, a Alice foi um exemplo. Quem é profeta? Ela levantou a mão, ó, para você ver. Com essa idade. Quantos anos a Alice tem, Aline? 6 anos, ela já tem consciência do seu chamado. Ela já tem consciência do que ela vai dar conta diante de Deus na eternidade, que é ser profeta. Aleluia. Claro que mesmo ela tendo essa consciência, eu sou um profeta, não significa que ela está na mesma maturidade, tanto cronológica como ministerial, que os outros que estavam aqui. Então precisa passar por esse treinamento. Essa coisa de o trabalhador chega, é claro que ele precisa primeiro passar por esse momento esse tempo de integração assim com as coisas. Qualquer fábrica que alguém for trabalhar, ela chega na fábrica, por exemplo, você foi contratado ali para trabalhar na Gerdau, por exemplo. Você chega lá, às vezes o primeiro dia, talvez até o segundo dia que você vai passar naquela fábrica, já não é nem operando na máquina ou na função que você foi contratado, que às vezes você nem sabe fazer ainda, mas você vai passar por um período de integração. O que é isso? Se envolver com a fábrica, saber onde estão as coisas. O objetivo dessa integração, eu anotei aqui, é instruir os novos sobre a cultura, a rotina e a dinâmica corporativa. Aleluia. Então eu sei que você tem um dom divino, talvez você seja profeta como ela, mas ainda assim vai passar por um período de integração, fazer parte da limpeza, talvez passar por um outro departamento, um diaconato, outra coisa assim. Não significa que você vai ficar ali para sempre, mas precisa passar por isso. É um período de treinamento que você está passando, para chegar na onde Deus te chamou para ser. Em inglês, isso se chama onboarding, que significa a bordo, embarcar, se familiarizar com a missão e os valores da empresa. Aleluia. Eu estou gostando. Aleluia.
Então é natural que a gente seja experimentado, colocado em uma função dentro da igreja, que a gente vai dar conta diante de Deus daquilo que a gente foi chamado para fazer, mas naquela função que eu estou exercendo hoje, eu estou sendo experimentado, eu estou sendo avaliado. Meu Deus, pastor, eu estou sendo avaliado? Tá, lógico que tá, na função que você está fazendo, e eu tenho dito aqui nesse lugar. Não se assuste quem está aqui pela primeira vez, mas é uma verdade isso, eu digo, sorria porque você está sendo filmado, você está sendo visto desde o primeiro dia que você entrou nessa igreja. Inclusive até para ser convidado para participar de algum departamento, a primeira coisa que a pessoa mostrou foi fidelidade aos cultos, fidelidade à visão, horário que chega, horário que vai, porque como que você vai convidar alguém que não está presente? Eu me lembro que tinha uma pessoa que vinha aqui antes, e ela vinha assim, uma vez a cada 2 meses, uma vez ela me procurou e falou, pastor, quando você vai me colocar no diaconato? Meu sonho é ser diácono dessa igreja. Eu falei, rapaz, eu não falei, mas minha vontade foi falar, o Cone faz mais do que você, porque o Cone não falta no culto e ele pelo menos está lá. A Bíblia diz no livro de 1 Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 1, ela fala, se alguém aspira o episcopado, essa palavra episcopado, ou bispo, né, está ligado a ministro. Ministro está ligado não só aos 5 dons ministeriais, mas também ao ministério de socorros. E ministério de socorros, seja diaconato, louvor, departamento infantil ou outros departamentos que tenhamos na igreja, é ministro tanto quanto um ministro que ministra a palavra aqui no púlpito. Está comigo? Ministério de socorros, ele está na mesma prateleira dos outros ministros. Então, um ministro que ministra a palavra, ou um ministro de louvor que ministra a palavra cantada, ou um ministro de louvor que ministra a palavra tocada, o ministro de socorros tem que ter a vida de santidade, consagração do mesmo nível que os outros ministros. Está comigo? Então, 1 Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 1, fala, aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. E se ele almeja ou deseja uma excelente obra, é porque essa obra precisa de excelentes trabalhadores. Não se faz uma excelente obra com trabalhadores meia boca. Aleluia. E eu não estou dizendo que aqui todos somos perfeitos. Eu estou dizendo que estamos caminhando para. Ou eu tenho que pelo menos acatar ou desejar uma correção, um melhoramento, uma ferramenta que chega para que eu possa melhorar o meu serviço. Está comigo? Depois, se a gente continuar lendo o livro de 1 Timóteo, no capítulo 3, a gente vai ver, daí ele cita os diáconos. Ele diz que para os diáconos é a mesma coisa, os mesmos critérios de caráter que são exigidos para que a pessoa exerça o diaconato. E é interessante que no verso 10 de 1 Timóteo 3, chega a dizer que o diácono, ele deve ser o primeiro a ser experimentado, a ser testado. Então é natural que venham testes sobre a sua vida. Mas também esse teste, essa prova, digamos assim, o intuito da prova nunca foi reprovar. As pessoas às vezes acham que a prova é algo penoso da parte de Deus. Como é que você está? Eu estou na luta. Primeiro que você não está na luta, você está sentado à direita de Deus nos lugares celestiais. Então a posição de quem está sentado não é posição de guerra, é posição de quem reina. Amém? Efésios 2 diz isso. Outra coisa, eu estou na luta, misericórdia, você está na vitória. Está comigo? E aí continua, essa pessoa ela vai ser experimentada, testada para algo que ela está fazendo. Diz lá, o diácono seja primeiramente experimentado. Então, o intuito que se alguém fala assim para mim, eu estou na prova. E aí, como é que você está, filhão? A pessoa fala assim, pastor, eu estou na prova. Eu falo, rapaz, que bênção. Significa que você está a um passo da próxima etapa da sua vida. Porque toda prova, quando chega para a nossa vida, a intenção da prova é sempre te aprovar, para te promover para o segundo ano ou para um melhoramento. Nenhum professor daria uma prova para te reprovar, ou uma prova que vai cair naquela prova matérias que ele não deu. Se aquela prova está chegando para você, é porque você tem condição de passar. A ideia da prova é nos aprovar e não reprovar. Por isso 1 Timóteo diz, o diácono seja primeiramente experimentado. E aí diz o resto do versículo, se ele exercer bem o diaconato, aí ele pode continuar naquele cargo. Isso me faz pensar que ninguém, só porque chegou numa posição ou num lugar, está garantido naquele lugar.
Eu posso dizer, porque hoje eu estou aqui em Moreira César há 6 anos, mas quando eu vim para esse lugar no início, eu vim para esse lugar aqui como um ministro em treinamento, ou seja, eu ainda estava em fase de construção, ainda estou, claro, mas ainda nem era reconhecido, digamos, como um ministro. Já viu no supermercado, quando você chega no caixa, talvez tenha aquela moça lá atendendo e está lá em treinamento. Era eu assim, Moreira César, quando você chegou. Você nunca reparou no colete? Aleluia. Quem estava aqui? Mas tinha. Era assim. Aí passamos, né, por algumas coisas bem interessantes, respondemos questionários, avaliaram minha vida, puxaram minha capivara, né, vamos dizer assim, para saber se não tem passagem, se o nome está limpo, se está tudo certo, se paga as contas, se está tudo bem. E aí sim, agora sim você pode ser pastor. Aleluia. Quantos estão entendendo? Eu ainda não fui para a Europa, não tive esse prazer, mas um dia eu vou. Vamos, Maria, dar um rolê? Aleluia. Deixa o neném nascer que a gente vai primeiro. Vamos curtir a gestação aqui, né? Assim que ele nascer e tiver um tamanhinho, a gente já vai. Mas eu estava ouvindo uma pessoa que já foi para lá, ela disse que tem alguns trens lá, né, que porque os países são menores e os trens conseguem passar entre esses países, e é interessante que você compra um ticket, por exemplo, para ingressar naquele trem, para fazer essa viagem. Como a viagem é longa, quando você entra no trem, tem alguma pessoa lá conferindo para saber se aquele ticket é verdadeiro. Então, você está na fila, aquela pessoa olha o ticket, vê que é verdadeiro, então você pode entrar e sentar no lugar. Depois de um certo período que aquele trem está andando, aquela outra pessoa, funcionário daquela empresa, passa no mesmo trem perguntando para aquelas pessoas que estão lá dentro: deixa eu ver o ticket de novo, deixa eu ver o ticket de novo. E se a pessoa não tem aquele ticket, ela é convidada a se retirar do trem. Isso me faz pensar o quê? Que as mesmas coisas que eu tive que fazer, a mesma diligência, a mesma entrega, a renúncia que eu tive que ter para ingressar no ministério, é a mesma coisa que eu tenho que fazer para me manter no ministério. Não significa que porque eu ingressei eu nunca mais vou sair. Vocês estão me entendendo? Eu estou falando de trabalhadores qualificados. Deus é bom, né, gente? Olha que interessante. No livro de 1 Samuel, no capítulo 15, no verso 28, eu acho interessante que a Bíblia diz assim: quando Saul, rei de Israel, ele fez umas coisas lá que ele não deveria. Olha o que Deus disse, eu não sei quanto a você, mas para mim me dá um temor quando eu leio essas coisas. 1 Samuel 15, 28. Então Samuel lhe disse, o profeta, né, disse para o rei Saul: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Isso significa que o quê? O propósito divino nunca vai parar, gente. Porque Deus, ele pode, e segundo esse texto, Deus pode se prover de alguém melhor do que a gente. A gente não é a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote. Aleluia. E eu quero te lembrar que o que fez Saul ser rejeitado por Deus foi a não submissão a uma autoridade. Porque o profeta ali tinha dito para ele: rapaz, eu vou lá em tal lugar, vou demorar uns dias e você não pode ungir aí o que você tem que fazer, viu? Espera que eu volte e eu faço. Quando foi chegando o tempo, o rei Saul ficou daquele jeito, né, com faniquito. Sabe essa expressão, faniquito? Você já deve ter ouvido. Ele ficou com faniquito porque o profeta não via. Daí ele falou assim: não, o profeta não vem mesmo, deixa que eu resolvo. Ele foi lá e ele mesmo ungiu lá e fez o que ele deveria. E é fogo, gente. Quando a gente faz alguma coisa errada, eu não estou dizendo que isso acontece aqui em Moreira César, amém? Eu só estou pregando, porque a palavra de Deus, ela é remédio, mas também é vacina, amém? Então aleluia, né? E aí é interessante como o chefe chega bem na hora que está fazendo alguma coisa errada. Eu brinco isso com o pastor lá. Eu posso trabalhar o dia todo, fazer um monte de coisa, correr. Ufa, dei conta. Nossa, estou cansado, vou descer para tomar um café. Pois é, na hora que o pastor chega. E vê eu lá. Eu fico até com vergonha, dá a impressão que a gente não está fazendo nada, sabe assim? Porque o chefe pega você na hora que você está ali tomando um café ou sentado. Você pode ter ficado de pé o dia inteiro, mas na hora que você sentar, ele vai chegar. Impressionante, né? Aleluia. Mas então,
O que me faz pensar agora, entenda algo interessante aqui. Então, Saul foi rejeitado, Deus então não é pego de surpresa, já estava ali ungindo Davi para ser rei. A gente sabe da história, que passou lá o desfile dos irmãos, o profeta, não, ainda está faltando um, vai lá, manda chamar Davi lá no meio das malhadas e unge Davi rei. Então a Bíblia diz que Deus já tinha se provido de alguém melhor do que Saul, mas mesmo assim Davi não estava pronto para reinar. Não importa então o quanto ungido você seja, você pode ser o mais ungido do mundo inteiro, mesmo assim você ainda vai ter que se submeter a uma liderança. O maior exemplo que a gente tem é Jesus, o único nessa terra que operou, que andou nos 5 dons ministeriais. A Bíblia diz que ele não tinha pecado nenhum, mas mesmo assim ele, para ingressar no ministério, ele se submeteu a João Batista e foi lá ser batizado. O próprio João Batista disse, mas eu que preciso ser batizado. Ele disse, mas eu não posso começar o meu ministério sem antes me submeter a uma autoridade. Está comigo? Quantos estão entendendo alguma coisa? Então percebe o que é estar exausto e aflito porque não tem um pastor? Porque às vezes o mundo ensina a gente que a gente tem que rejeitar a autoridade. Aí não gosta de autoridade, fala mal de autoridade, acha que está sendo dominado. Eu não tenho tempo de falar tudo. É claro que existe diferença de um pastor e de um dominador. Eu sei disso, que tem gente que usa desse título, dessa influência, para seu favorecimento, e essa pessoa nem merece o púlpito. E não está nem ligada aos milagres que ela realizou, não. Porque Jesus disse que naquele dia, essas pessoas vão estar diante dele e falar, mas eu realizei curas e fiz milagres no teu nome. E o que ele escuta? Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Agora, voltando para Davi, a Bíblia diz assim, que Davi, mesmo sendo ungido a rei, ele teve que se submeter, se associar com alguém para aprender a ser rei. Porque você concorda comigo que até então ele só sabia ser pastor de ovelha? Ele já tinha até algumas experiências, matou um urso, matou um leão, tinha matado Golias por causa dessas experiências que teve. Mas você concorda comigo que para ser rei, ele precisava se associar com alguém que sabia ser rei? Sabia como se comportar, sabia como falar, que tipo de roupa que usa, qual garfo que usa na mesa. Ou você acha que o rei comia com a mão? Aleluia. Então, às vezes, a gente pensa, não, que nem aquela encenação que a gente fez aqui. Não, mas eu não aceito ele, porque eu não gosto do bigode dele, porque ele ainda erra em algumas coisas. Sim, pode até ser, mas a pessoa está em construção assim como nós. Pode até ser que não seja do jeito que a gente acha que deveria, mas já não é mais a mesma que era no passado. E se a gente considerar a unção que a pessoa carrega, a gente vai ser alcançado por essa unção. O próprio livro de Mateus, no capítulo 10, no verso 40, que é o que eu citei, que Jesus disse, né? Quem recebe a mim, recebe quem me enviou, e quem não me recebe, não recebe Deus. Você entendeu? Depois, se a gente continuar lendo o texto, ele diz, aquele que recebe um profeta no caráter de profeta, ou na unção de profeta, ele vai receber galardão de profeta. Então eu recebo da unção que a pessoa carrega. Aleluia. 1 Samuel, no capítulo 18, no verso 4, diz assim, despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Ou seja, Davi precisou se associar com alguém para aprender a reinar. Foi Jonatas alguém que era um príncipe, filho de um rei, que teve a paciência de sentar um dia com Davi, ensinar como é que um rei se veste, ensinar como é que um rei fala, ensinar como é que um rei se porta. E Davi poderia ter pensado, não, foi Deus que me ungiu, me escolheu no meio dos meus irmãos. E outra, deixa eu te dizer uma coisa, eu sou melhor até que o seu pai que é rei. Não importa o quanto ungido você seja, sem a submissão a alguém, você não vai reinar.
Último dia do mês, então eu acho que você está sendo abençoado, aleluia. É o mês de aniversário, porque assim, a aflição e exaustão estão indo embora agora. A aflição e exaustão estão indo embora. Você sabe que o tubarão, por exemplo, ele é o rei do mar, né? Ele está no topo da cadeia alimentar no mar. Está comigo? Todos os outros peixes, até a baleia, que é maior do que ela, teme o tubarão. Mas mesmo o tubarão, para ser esse rei lá, para estar no topo da cadeia alimentar, ele só está porque ele está dentro do mar, ou seja, o reinado dele tem que ser submisso ao mar, porque quando ele sai do mar, depois de um tempo, ele vai morrer e até qualquer criança dessa aqui consegue ir lá e chutar ele, porque a força dele foi embora, porque ele está longe do lugar, ou não está mais submisso ao lugar que ele deveria estar. A árvore é a mesma coisa, ela pode ser frondosa com muitos frutos, mas ela deve estar submissa à terra. Ela não pode falar, eu já cresci, eu já sou grande, eu já alimentei muitas pessoas, eu não quero mais ficar nesse solo, agora eu saio desse solo e não estou mais submissa ao solo. É questão de tempo até secar e morrer. O tubarão, quando ele sai do mar, ele morre, o mar não morre. O mar continua e ainda produz outros tubarões. Isso me faz pensar que a mesma coisa na igreja. Quando eu não estou debaixo de autoridade, eu não quero ser submisso àquilo, aquele lugar que o mundo ensina que seria uma sujeição de dominação, quando na verdade sempre foi um lugar para eu ser de liberdade, de reinar e de ficar à vontade naquele lugar. Vocês estão entendendo alguma coisa? Como eu queria ter mais tempo, mas o cronômetro não para. Aleluia. 2 Coríntios, no capítulo 1 e no verso 4, diz assim: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, ou com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Isso me faz pensar também, claro, e é o que o texto está dizendo, que a gente recebeu da parte de Deus, agora nós temos a obrigação de dar. A gente não foi abençoado? A gente não fez alguma coisa? Agora então a gente tem que fazer também, em prol dos outros que vão chegar. Seria injusto agora com quem? Claro que, segundo esses critérios que a gente viu, eu preciso também me submeter para aprender, para poder ser qualificado para fazer. 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 1, diz assim: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Eu não vou conseguir fazer nada sem antes eu primeiro me fortificar. Por isso que quando a gente vai viajar de avião lá, tem aquela aeromoça que fica ensinando, né, com o cinto, ela fica saída para cá, saída para lá, e ela fica assim, né, na hora de começar lá, né. E aí fica falando em português, fala, senhoras e senhores, prestem atenção, dê uma rodadinha, não, brincadeira, esse era do show da Xuxa. Aí fica falando lá assim, ó, presta atenção, saída direita, saída esquerda, não sei o quê, depois vem lá falando em inglês. A gente nem entende quanta coisa, mas quanta instrução está sendo dada naquele lugar. E eu me lembro que uma instrução é, se acontecer alguma coisa com o avião e houver uma despressurização, máscaras cairão diante de você. Mas antes de você ajudar o próximo, você tem que colocar a máscara em você mesmo. Porque você não vai conseguir ajudar o próximo se você estiver morrendo sem ar. Por isso a instrução é, tu, pois, filho meu, fortifica-te, você mesmo. 1 Timóteo, no capítulo 1 e no verso 12, também fala algo interessante, diz assim, fala de fortalecimento, de fidelidade e de envio, né, para o ministério. Olha o que diz esse texto. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, no Senhor, e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Ele não foi designado, ele não foi enviado, sem primeiro, olha que interessante, ser fortalecido, e depois ser encontrado em fidelidade. Não existe envio sem primeiro fortalecimento, fidelidade. Agora sim envio.
Se alguém é enviado sem fortalecimento e fidelidade, o lugar ou a posição, mesmo que seja aquilo que Deus te chamou para fazer, vai ser a sua ruína. Porque você não vai ter estrutura para estar naquele lugar. Quantos estão entendendo alguma coisa? Eu te provo isso pela palavra. Será que a gente é fiel? Será que se o pastor me chamar para fazer alguma coisa, eu vou ser assim, confiável? Se a gente for ver, aqui eu não tenho tempo para falar não, mas eu encorajo você a depois ler o livro de Josué. No capítulo 2 e no verso 1, olha que interessante. Eles chegaram lá diante da terra prometida, mas tinham que passar pela muralha de Jericó. Josué teve a brilhante ideia de enviar 2 caras lá, 2 jovens, para ver como é que era a cidade. Agora pensa, enviou 2 jovens. O verso 1 de Josué 2 diz assim: de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Eu fico imaginando se esses 2 jovens não fossem confiáveis, quando eles voltassem e falassem para o pastor: olha, a gente ficou escondido. Aonde? Na casa da prostituta. Eu falo: que cachorrada. Tanto lugar para vocês 2 se esconder, vocês têm que esconder na casa da prostituta. Eu acho que vocês não foram vigiar a terra, é nada. Vocês foram bagunçar. E dependendo dos jovens que fossem, ainda ia chegar lá e falar: rapaz, estourei no norte, beleza, vou ficar aqui. Aleluia. Mas a Bíblia diz que eles foram fiéis. E olha, demoraram aqui, eu não tenho tempo de falar, mas como eles chegaram nela, ela percebeu lá que eles eram homens de Deus, ainda escondeu eles, e aí, quando ela escondeu eles no eirado, depois que os caras foram lá, procuraram eles, ela chegou até eles e disse assim: olha, eu creio que o povo aqui dessa cidade já está apavorado só porque vocês estão aqui. O povo aqui já não tem ânimo nenhum neles, eles já sabem que perderam, porque tudo que Deus, o Deus de vocês fez lá no Egito, rapaz, aqui eu sei que é garantia de sucesso, mas agora, como vocês 2 estão sozinhos aqui, é capaz que vocês morram. Então, continua aí escondido. No outro dia, ela desceu eles do eirado lá por uma corda e falou assim: ó, corre para o lado de cá, esconde ali por 3 dias e depois vocês vão embora. Fica imaginando se aqueles jovens não fossem confiáveis, na cabeça de Josué, o que ele iria pensar? Que eles passaram até do tempo e escondido na casa de uma prostituta. Mas porque foram fortalecidos, encontrados em fidelidade, quando vai para aquele lugar que Deus te chamou para fazer, as coisas acontecem. A ponto de essa mulher Raabe, ela é depois encontrada na galeria da fé, no livro de Hebreus, que um lugar onde o poderoso Jó de muitos não está, mas ela está na galeria da fé. E outra, segundo o livro de Mateus, na genealogia de Cristo, ela ainda entrou na genealogia de Cristo porque se tornou uma mulher de fé. A Bíblia diz que ela é bisavó de Davi. Aleluia. Quantos estão entendendo alguma coisa? Então, a importância de se submeter para que a gente faça grandes coisas. Eu sei que a Bíblia diz assim, gente. João no capítulo 15, eu já estou encerrando de verdade. João no capítulo 15, o verso 1. Se quiser vir aqui, pode vir de verdade. Vamos começar a acabar, né? Pode vir o louvor, por favor. João no capítulo 15, o verso 1, Jesus disse: meu pai é agricultor. Eu sei que eu postei isso aí no grupo lá, algumas pessoas leram, olha que interessante. Então, Jesus disse que Deus é agricultor. Claro que todo agricultor sabe lidar com sementes, sabe lidar com estações. Então, ele, como um bom agricultor, Deus, ele vai saber onde te plantar. Salmo 1 chega a dizer assim, é o texto que a gente usa para falar aqui do povo mais feliz da terra, não é isso? Salmo 1 diz assim: bem-aventurado, ou essa palavra bem-aventurado significa feliz, é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Por isso que eu falo que vocês são o povo mais feliz da terra, amém? Porque vocês não andam no conselho dos ímpios. Antes, o que diz? O seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Aí o que acontece com essa pessoa? Ele é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que no devido tempo dá o seu fruto.
Então Deus, como um bom agricultor, entende de estações, entende de semente e sabe que você precisa ser plantado em um bom lugar, precisa ser plantado em uma boa igreja para que você venha frutificar. Você é a mesma coisa. João capítulo 15 compara a gente com essa planta. A planta que não dá fruto, o que ele faz? Ele corta e joga fora, só serve para secar, para ser queimada. Agora aqui está dando fruto, ele poda. Olha como a gente é comparado com uma planta. 1 Coríntios chega a comparar a gente com uma lavoura que vem produzir. Isaías 61 diz lá que vai ser tirado o pranto, a cinza, aquela coisa. Vamos dar uma olhada lá. E a gente vai ser considerado como carvalho de justiça, plantado pelo Senhor. Isaías 61. Que diz lá? Verso 3, para a gente ganhar tempo. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados. Fala assim comigo, plantados. Não tem como trocar vestes, as cinzas e essas coisas se não tiver plantado. As pessoas vão saber que agora você está feliz, antes estava triste, mas está feliz, estava angustiado, não está mais, porque está plantado em um lugar. E quando fala plantado, fala estabelecido. Eita, até eu levei susto aqui, mas faz parte, entendeu? Assim é efeito sonoro aí. Como vocês estão entendendo? É plantado, faz parte. Não tem como a gente desfrutar daquele lugar, daquilo que ele tem, se a gente não está plantado em algum lugar. Eu preciso estar plantado em algum lugar, para que eu possa absorver daquilo que aquela terra tem. Se eu tivesse mais tempo eu falaria mais, mas uma coisa que eu acho interessante, que eu sempre tenho dito nesse lugar, que púlpito de igreja, gente, não é lugar para que as pessoas venham pregar as frustrações, mas é lugar de ser pregada a palavra de Deus. A Bíblia chega dizendo no livro de 1 Pedro que nós somos chamados, aleluia, olha que interessante, para pregar, para falar as virtudes daquele que nos chamou. Eu não fui chamado para pregar as minhas experiências pessoais ou as minhas frustrações. Eu não estou dizendo que nessa parte não possa se encaixar um testemunho, alguma coisa que venha fortalecer a fé dos irmãos. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tem gente que usa o púlpito da igreja para falar, às vezes Deus não é tão bom assim, porque ele compara a vida pessoal dele, se deu certo ou não. Deuteronômio, no capítulo 3, no verso 27 e 28, e aqui eu quero só contextualizar isso para você, para que a gente possa encerrar. Eu já estou falando há 46 minutos. Aqui, nesse contexto, já se passaram 39 anos no deserto. Eles já estavam ali prestes a completar 40 anos naquele lugar, para chegar na terra prometida. Então eles conquistam alguns reis. No finalzinho do capítulo, do verso 21 e 22 lá, depois você acompanha isso na sua casa, você vai ver que Deus chega para Josué e já começa a comunicar algumas coisas com Josué, dizendo assim, Josué, olha, fique esperto, viu, porque assim como eu fui ali com Moisés, e vocês ganharam esses reis aqui, eu vou ser com você também, para que você venha fazer esse povo herdar a terra prometida. E aí então, depois dos versos seguintes, Moisés, já sabendo que ele não ia entrar na terra prometida, porque já tinha acontecido aquele episódio de que Deus tinha falado para ele falar com a rocha, ele foi lá e bateu, ele tinha errado ministerialmente. Pensa, se coloca no lugar de Moisés, gente. Deus o chamou em Êxodo 3, diz, olha, eu levantei você, lindão, você vai fazer esse povo herdar uma terra prometida, e ele ficou ali 39 anos trabalhando com aquele povo. Quantas frustrações, quanta coisa boa aconteceu sim, mas também quanta coisa ruim aconteceu, quanta gente se levantou contra ele, e aí agora 39 anos depois, ele vai orar para Deus e fala, Deus, será que eu não posso entrar nessa terra prometida não? Dá um jeito aí. Olha o que Deus fala para ele, verso 27, de Deuteronômio 3,
A gente vai ler o 27 e o 28. Sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás esse Jordão. Continua. Dá ordens a Josué, e anima-o, e fortalece-o, porque ele passará diante deste povo, e fará herdar e possuir a terra, que tu apenas verás. Deus não é ruim. Deus prometeu para ele em Êxodo 3 que ele iria fazer. Foi ele que errou. Quantos estão me entendendo? Isso tem que estar claro dentro de nós. Deus é bom, o diabo não presta e banana não tem caroço. Pronto, estabelecemos algo aqui. Teologia básica, Deus bom e diabo mau, tá certo? Mas porque ele errou, ele não desfrutou. Porque ele errou, ele não podia estar lá, ele não estava mais qualificado para aquilo, Bel. Mas isso não muda o fato de Deus ser bom. Por isso Deus disse para ele: cara, não é porque você não vai entrar e você não conseguiu, que você agora vai falar ao contrário disso. Desce lá e anima Josué, porque ele vai conseguir. É disso que eu estou falando quando a Bíblia diz que nós somos chamados para pregar as virtudes do rei, as virtudes do reino, aquilo que a palavra de Deus diz. Eu não posso vir aqui e pregar para vocês, às vezes Deus é bom e às vezes Deus é ruim, porque algumas coisas na minha vida ainda não aconteceram. Não, Deus continua sendo bom em todo tempo. É assim que eu sei que eu estou plantado em um bom lugar, quando o pastor, quando os ministros não falam com base na sua experiência própria. Se eu dizer de Deus, reduzir Deus às minhas experiências, eu vou diminuir Deus demais. Deus não é tão pequeno no tamanho das suas experiências. Efésios 3:20 diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele não é poderoso para fazer somente o que você pede, que já estava bom. E também não é poderoso para fazer um pouco mais do que você pede, que também seria ótimo. Mas Efésios 3:20 diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. O que é isso? Incalculável. Do que você pede ou pensa. Mas o texto continua dizendo: conforme o seu poder que opera em você. E como esse poder opera? A gente já sabe de cor aqui. Quantas vezes a gente fala: crê com o coração e confessa com a boca. Por isso, o pastor José Roberto sempre diz: o lugar onde você vai chegar em Deus é uma escolha sua. Por isso, independente do que aconteceu na minha vida, independente do que não aconteceu na minha vida, eu estou descendo hoje do monte, que no caso meu eu vou herdar, não vou ficar igual Moisés não, mas eu vou animar você, Josué, porque você pode ir além de onde eu estou indo, você pode ter mais do que eu tenho. Basta o quê? Se submeter. Eu sei que você é mais ungido, eu sei que você prega melhor, eu sei que você faz tudo melhor, mas se não se submeter a isso, não rompe, não vai. Você pode ficar de pé para a gente orar? Hoje é o último dia do mês de outubro, comemoramos 6 anos nesse lugar, e eu não aceito mais ver ninguém nesse lugar desempregado, não aceito mais ver ninguém nesse lugar passando necessidade, no nosso meio. Se a gente está numa nova aliança, e essa aliança é uma aliança superior, com superiores promessas, o livro de Hebreus diz isso. E lá na velha aliança, no livro de Êxodo, diz que eles, naquele povo, quando saiu do deserto, milhões de pessoas, muito mais gente do que tem no culto hoje, muito mais gente do que tem no culto de domingo, que as cadeiras ficam cheias. A Bíblia diz que esses milhões de pessoas, dona Selma, não havia no meio deles ninguém, nenhum inválido e nenhum doente. Se no meio de milhões de pessoas que servem a Deus, numa aliança inferior, com inferiores promessas, é possível não ter doente e não ter ninguém em falta, porque eles saíram do Egito com todo o ouro e toda a prata do Egito, eu posso desfrutar dessas coisas na nova aliança. Eu só preciso me submeter e não ser como alguns de dura cerviz, que falaram: quem é esse Moisés que pensa que vai tirar a gente do Egito? Esse é aquele um que Deus escolheu para te tirar.
O livro de Hebreus, no capítulo 3, se eu não me engano, no verso 20 ou 19, eu não me lembro, mas é o último versículo do capítulo 3 de Hebreus, diz que não puderam entrar alguns daquela geração na terra prometida, não porque Deus estava impossibilitado, ou porque Deus tinha menos poder. A Bíblia diz que eles não puderam entrar por causa da incredulidade. Não foram capazes de crer que Deus é capaz de que aquilo que Ele disse, Ele iria fazer. O livro de Hebreus, também no capítulo 3, alguns versos anteriores a esse, chega a dizer: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Pelo contrário, deixa ele molinho, molinho, para que a palavra venha alcançar e encontrar lugar. Não fica pensando como que vai ser. Como que vai ser é trabalho de Deus. O meu trabalho é acolher com mansidão essa palavra no meu coração, colocar em prática, ousar o suficiente para falar em fé, crendo com o coração de que nós vamos desfrutar, como Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Como que vai ser? Não sei também. Eu só sei que Efésios 3,20 diz que aquilo que eu fui ousado para dizer, mesmo que o meu dinheiro não possa comprar, ainda assim Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu pedi ou pensei. Mas é conforme o seu poder que opera em nós. Eu já disse e repito, como que esse poder opera? Crendo com o coração e falando com a boca. Por isso eu sempre vou falar que eu estou no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, fazendo a coisa certa, da maneira certa. Eu estou plantado em uma boa igreja, eu vou dar certo, tudo que eu ponho a mão prospera. Os céus e a terra estão se movendo para me promover. Romanos 3,3 diz: e daí se alguns não creram? Eu creio na palavra. Eu creio na palavra. Romanos 1,16 diz: aleluia, eu não me envergonho do Evangelho. Evangelho significa boas notícias. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele, o Evangelho, é o poder de Deus, não para todo mundo, mas para todo aquele que nele crê. Pai, obrigado. Obrigado pela tua palavra, Pai. Nós te rendemos graças por esse mês de aniversário, pelo ano do mais e mais. Nós vamos a partir de amanhã, Pai, entrar no mês de novembro, 2 meses para findar o ano, e nós confessamos hoje, nós vamos ter o melhor final de ano da nossa vida. Muita coisa tem para acontecer de bom ainda no nosso meio. Muito obrigado, Pai, pela boa e poderosa mão do Senhor sobre nós, e eu vou ver, Pai, esse povo prosperar, eu vou ver esse povo avançar. Eu sei, Pai, não importa se o aluguel aumenta, se o preço das coisas sobem, os teus filhos são promovidos, os teus filhos vão ganhar mais, as coisas vão acontecer para nos favorecer, Pai. Aleluia. Pode se assentar. Eu sei que a gente já está avançado no horário, mas não tem problema. A gente não tem mesmo que ter pressa na presença de Deus, amém? A gente deve fluir no Espírito. Eu vou ser bem breve. O culto ele não parou nesse momento, mas eu quero falar com vocês a respeito de dízimos e ofertas. E essa canção, ela fala muito, né? A gente canta ela e diz: eu te entrego tudo o que há em mim, eu te entrego tudo o que há em mim, meu amado. Será mesmo que nós estamos dispostos a entregar tudo, até as nossas finanças? Eu quero deixar bem claro que a intenção da igreja nunca é tirar dinheiro de ninguém. Porque, como o pastor disse, nós não falamos de exemplos pessoais ou de testemunhos pessoais, mas nós falamos o que a palavra de Deus ela diz a respeito dessas coisas. Inclusive um texto que o pastor leu hoje, que é Romanos 1,16, diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Essa palavra salvação no original significa sozo, e o significado da palavra sozo tem embutido dentro dela cura, preservação, provisão, proteção. Então, amado, a salvação disponível em Deus, ela tem a provisão financeira, mas ela também tem a cura para o nosso corpo físico. E como o pastor ele também foi inspirado em dizer tantas coisas no dia de hoje, eu fiquei pensando em um outro texto, em que a Bíblia também diz, que está em
1 Timóteo, no capítulo 5 ou 4. Ah, Jesus, eu perdi aqui. Mas é 1 Timóteo 5 ou 4, a Bíblia diz assim que o presbítero... Achei. Aleluia. Lembrei, veio o download, eu sabia que estava no cantinho do lado de baixo da Bíblia. 1 Timóteo capítulo 5, no verso 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros, que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Nós sabemos que o nosso pastor ainda não vive, ele ainda não é assalariado da igreja, por conta de nós estarmos em expansão, e ele mesmo é muito generoso e ele ainda não quer isso. Mas a Bíblia dá respaldo para isso, que digno é o obreiro, o presbítero, aquele que preside de dobrados honorários. Inclusive fala que o porquê disso, porque ele consegue ter tempo para ficar meditando na palavra e nos alimentar com essa palavra tão poderosa que ele tem transmitido através do Espírito. E eu acho interessante também quando a gente fala a respeito de dízimos e ofertas, é um assunto muito polêmico na igreja, mas eu acho interessante lembrar de que a Bíblia ela fala muito sobre dinheiro. Como eu disse no início, eu repito, não é do propósito da igreja tirar dinheiro das pessoas, mas é o propósito da igreja ensinar as pessoas que o dinheiro e o ofertar ao Senhor traz benefício para nós mesmos. É um princípio em que Deus estabeleceu e Ele se alegra com isso. E as pessoas dizem lá fora que Deus não precisa de dinheiro, então eu não entrego a minha dinheiro à igreja. Sim, Deus não precisa de dinheiro, porque Deus Ele é Espírito. E ele não vive nesse mundo natural, mas para um pastor presidir bem, ensinar bem, ele precisa ser assalariado. E como que ele vai ser assalariado se ninguém ofertar dentro da igreja? E como que a igreja vai se manter com os seus custos em dia se ninguém ofertar e dizimar na igreja? A Bíblia diz em Malaquias, que é o mais falado, que o dízimo ele é para a manutenção da casa de Deus. Mas o que eu acho interessante a respeito de oferta de coração, está lá em 1 Reis, no capítulo 8, no verso 63, diz assim: ofereceu Salomão em sacrifício pacífico e apresentou ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. Deus ele não precisa de dinheiro, mas Salomão deu ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Se Deus não precisa de dinheiro, então por que a Bíblia diz que Salomão fez isso ao Senhor, se Deus não precisa de dinheiro? E continuando o texto mais à frente, a Bíblia diz que aquilo subiu como um aroma suave ao Senhor. Para encerrar, os diáconos podem passar. Deus ele não precisa de dinheiro, mas quando nós ofertamos no gasofilácio, a Bíblia diz que aqui são pessoas carnais, pessoas naturais que recebem, mas ali, a Bíblia diz, esse ali é no Espírito, é aquele que testifica de que se vive. Então até nos dias de hoje, quando nós ofertamos ao Senhor, nós dizimamos ao Senhor, Ele recebe a nossa oferta. É bem verdade que existem muitas outras coisas que nós devemos falar a respeito de oferta no Novo Testamento, mas nós não temos tempo para isso hoje, mas fato é de que quando nós ofertamos na casa do Senhor, Ele recebe sim o nosso dinheiro, que as pessoas dizem que Deus não precisa, mas Ele recebe não porque Ele precisa, Ele recebe porque Ele tem maior interesse em nos abençoar, porque nós nunca vamos ganhar do Senhor em dar, porque Ele é generoso mais do que qualquer outra coisa que se possa existir, ou pessoa, não existe nada como Ele, porque a Bíblia declara que se Ele não poupou nem o seu próprio Filho, antes se entregou por amor de nós, Ele não nos dará juntamente com Ele todas as outras coisas? Então, amados, não fiquem presos ao dinheiro, aos 10%, porque se
se você devolve os 10%, eu tenho certeza absoluta, pela palavra, que Deus é poderoso para multiplicar, triplicar, 100 vezes mais, 200 vezes mais, infinitamente mais. Como diz em Efésios 3:20, aquilo que os 90 que sobram na nossa mão. Porque nós estamos consagrando e abençoando o nosso dinheiro ao Senhor. Então nós devemos sim estar com o coração aberto e desprender dessas coisas materiais. Se nós entregamos tudo ao Senhor, se Ele pedir tudo, é bem verdade que nós devemos ter um coração generoso, a ponto também de entregar tudo. Amém? Se coloque de pé para a gente orar. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus, pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui, pela generosidade, Pai, no coração de cada um. Eu declaro, Pai, essa palavra cada vez mais, cada dia mais, sendo revelação no coração de cada um. Muito obrigado, Pai, porque aprender sobre finanças e falar de finanças não é algo difícil, não é algo ruim de ser aceitável, mas falar, Pai, de finanças é algo que nos liberta, que nos traz prosperidade, que nos traz provisão, porque está, Pai, embutido na salvação a provisão do Senhor, e para termos a provisão do Senhor, Pai, nós devemos ser fiéis ao Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um, e eu declaro, Pai, um final de semana, ainda falta 60 dias para terminar esse mês, esse ano. E eu declaro que nesses 60 dias, Pai, muitas coisas irão acontecer. Se ainda não aconteceu durante esses 10 meses, o Senhor é poderoso para fazer nesses 60 dias. Porque para o Senhor, Pai, não existe tempo natural, porque o Senhor é atemporal e o Senhor pode fazer qualquer coisa da maneira que quiser, quando quiser. Nós declaramos, Pai, nós santificamos o nosso dízimo, a nossa oferta na casa do Senhor. Receba, Pai, como oferta suave, como aroma suave de generosidade e não de avareza, em nome de Jesus. Amém. Pode trazer, queridos. Eu te entrego tudo que há em mim, eu te entrego tudo que existe em mim, eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim, eu te entrego tudo que existe em mim, eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Eu te entrego tudo. Aleluia. Deus é bom, gente. Só alguns recadinhos para a gente encerrar. Pode sentar, por favor. Aleluia. Eu gosto de ver que você rompe mesmo com essas coisas, sabe? A gente precisa mesmo romper na nossa vida em muitas áreas. E às vezes a gente pensa numa carreira dessa, como coisas acontecem num rompimento desse, sabe? Não importa se a primeira carreira foi na contramão, não tem problema. Depois a gente... Ou a primeira, às vezes, corre com o freio de mão puxado, né? Meio assim com vergonha, mas vai. Acontece, aleluia. E eu sei que Deus é bom. E tem muita coisa para acontecer, viu? É isso aí, fica em paz. Quando correr, todo mundo, a Maria falando, vamos pôr uma seta aqui na frente, ó, tem que fazer a mídia, viu? Corra para lá. Aleluia, para não... Tá certo, eu gostei, eu gosto de ver. Eu gosto da bagunça também, viu, gente? É verdade, né? Mas a ovelha é a cara do pastor, né? Amém? Se eu bagunçar muito, a mãe vem e arruma, depois tá tudo certo. Vamos para os recados, aleluia, né? Domingo agora vai ser culto da família, amém? Normal. O culto de ceia é no dia 10. E aí o culto de ceia sempre acontece, né? Café da comunhão, então crie expectativas aí, convide pessoas. Esse final de semana... Em especial para quem vai passar pelas águas, porque o batismo é dia 16 de novembro, no sábado. Então, no domingo agora, quem vai passar pelas águas, eu preciso que você venha para cá às 5 da tarde, antes do culto, que a gente vai ter uma aula aí, um discipulado, né, sobre o batismo. E aí, para que você possa chegar lá com consciência mesmo, sabendo do que você vai fazer, tá bom?
que mais aqui? Quem gostaria de ter ainda, né, a camiseta do povo mais feliz da terra, procura a Malu, pode dar o nome para ela, para que... a camiseta aqui, a Tacabel, modelo, aleluia, tem o modelo feminino e o masculino, né, aleluia, então pode procurar a Malu, dar o seu nome para ela, que a gente vai montar um novo pedido, porque eu estou vendo quantas pessoas são, mas eu sei que vai chegar, porque acho que tem um mínimo lá, né, de 20 pessoas, mas já tem umas 8 ou umas 10 aí, e se precisar a gente pede mais lá também, não tem problema, mas é só para que a gente possa ter ideia de tamanho, esse modelo masculino ou feminino, se você quiser, tá bom? O valor eu passo no domingo, porque eu não sei ainda quanto custa, porque quando a gente fez esse pedido, era R$50, né? E aí, como faz um tempo, não custa a gente perguntar de novo para ver se está tudo certo lá. No mais é isso, domingo de manhã também fortalecendo a visão, culto de ceia lá em Guará, né? Às 9 da manhã é o culto, mas às 8 é o café da comunhão, e todo mundo sempre, claro, está super convidado. Beijo no coração, amo vocês, a gente está aqui às 18, amém? Você que é daqui, você tem que vir para cá, você que não é ainda também pode vir, mesmo vocês dois não, vocês têm que estar lá, porque vocês são ovelha do pastor José Roberto, amém? Aleluia, Deus é bom, se prepara aí para boas notícias chegando, gente, em nome de Jesus, amém.